psicofluorescer, tá? Como diferenciar crise de pânico e crise de ansiedade? Então, puxando um pouquinho fora do assunto, mas como você domina, só para tirar essa dúvida dessa colega. Então, pessoal, o que seria uma crise de ansiedade, né? Seria qualquer sintoma que nos invade, por exemplo, dentro do TAG. Vou dar um exemplo do TAG. Então, por exemplo, eu tenho uma prova para fazer semana que vem. Então, preocupações relacionadas a desempenho, que tem bastante no transtorno. Eu tenho uma prova e eu estou aqui estudando no computador. E aí eu estou tentando estudar e não estou conseguindo. E aí eu estou um pouco ansiosa. E aí me passa pela cabeça, será que eu vou conseguir? Eu acho que eu não vou ir bem nessa prova. Eu acho que não vai dar certo. E aí, só de pensar isso, eu fico um pouco ansiosa, me vem um pouco de taquicardia, um pouquinho de sudorese nas mãos, daqui a pouco até um pouco de enjoo. Isso seria uma crise de ansiedade do TAG, né? Então, eu tô aqui tranquila, estudando, mas me invade um pensamento intrusivo negativo sobre algo que pode vir a acontecer e o meu corpo começa a reagir a isso. Isso seria uma crise de ansiedade. Agora, por exemplo, eu estou um dia antes da prova. Então, chegou um dia antes da prova, eu estou estudando. E eu estou estudando e aí me passa pela cabeça, eu não vou conseguir. Eu não consegui ler o suficiente, eu não sei o suficiente. E aí eu começo a ter taquicardia, e aí eu começo a ter sudorese, e aí minhas mãos começam a tremer, e aí me passa pela cabeça, eu vou desmaiar, eu vou morrer, e eu começo a ficar muito mal. Então, a diferença é a intensidade dos sintomas. Muitas vezes vem o pensamento cognitivo de que eu vou morrer, eu vou desmaiar, eu tô tendo um infarto, tô tendo uma parada cardíaca. A pessoa acredita que isso pode acontecer. Então, crise de pânico é uma crise abrupta, do nada, eu começo a sentir sintomas muito intensos fisiológicos, eu tenho um pico muito alto disso. Se eu conseguir lidar, aos poucos a ansiedade vai voltando. A gente fala que a crise de ansiedade, ela tem como se fosse uma montanha, ela vai subindo, 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 e eu atinjo um pico de desconforto muito grande, que dura no máximo 20 minutos, e depois essa ansiedade vai caindo. Então, a crise de pânico pode acontecer em qualquer transtorno, ou qualquer pessoa pode ter uma crise de pânico. Então, eu nunca tive nada a nível de transtorno, mas um dia eu tô caminhando na rua e eu tenho uma crise de pânico. Ou tem pessoas que têm crise de pânico noturnas, de acordar no meio da noite tendo um mal-estar físico muito intenso e recorrem ao hospital, porque acreditam que estão passando mal. Então, dentro do TAG, o que é mais comum que ocorra? Que eu esteja no meu dia a dia, me invade um pensamento, ou eu estou vivendo uma situação difícil, que eu acho que eu não vou dar conta, que não vai dar certo, e eu tenho um pouquinho de taquicardia, um pouquinho de sudorese, um pouquinho de falta de ar. Isso seria uma leve crise de ansiedade. O pânico seria algo muito mais intenso, muito mais abrupto, e o medo de morrer, de enlouquecer e de passar mal. Essa seria a diferença. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!